Glória a Deus, tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Lucas capítulo 12, verso 22 ao 34. E disse aos seus discípulos, Jesus falando, né? Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo que vestireis. Mas é a vida mais que o sustento, e o corpo mais que as vestes. Considerai os corvos, que não semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós das aves? E qual de vós, sendo solícito, pode apresentar um côvado à estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos por coisas grandes? Considerai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, nem toda a sua glória, vestiu um desses lírios. E se Deus assim veste a erva que está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. E ele fez uma pergunta aqui, não é? Não pergunteis, pois, o que haveis de comer, ou o que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais dela. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmola. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros dos céus que nunca se acabem, aonde não chega o ladrão, nem a traça rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também vai estar o vosso coração. Amém? Curve sua cabeça. Pai, nós te louvamos por estar aqui nessa noite. E eu peço, Senhor, que teu Espírito Santo, Pai, que conhece as pessoas que estão neste lugar, que conhece as pessoas que estão em casa me vendo neste momento, que teu Espírito Santo venha falar em nossos corações. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor Deus, a tua direção para pregar a tua palavra neste momento, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Eu vou fazer algumas perguntas para você. Você é uma pessoa ansiosa? A ansiedade está tomando conta da sua vida nos últimos dias? Você é aquele tipo de gente que vive roendo as unhas pela ansiedade, antecipando os problemas? Os problemas ainda estão longe de você, e você já antecipa para que eles estejam à sua porta, sofrendo antes do problema, e com isso causando um problema. Você sofre pensamento naquilo que vai comer, que vai vestir, aonde vai morar, aonde vai trabalhar, aonde seu filho vai estudar, ou como será a sua aposentadoria. E se você ficar doente, o que vai acontecer? E se alguém da sua família morrer? E aí? Tudo isso passa pela nossa cabeça ou pela sua cabeça? A ansiedade é o mal desse século. Atinge homens e mulheres, jovens, velhos, crianças, doutores, analfabetos, religiosos, ateus. A ansiedade toma conta de tudo. As pessoas andam com nervos à flor da pele, são como um vulcão prestes à erupção, são como um barril de pólvora prontos a explodir. Há várias causas da ansiedade. Eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer nessa noite, porque você vai sair hoje, e você que está me vendo na sua casa, a sua visão das coisas desse mundo vai mudar, e precisa mudar. Primeira causa da ansiedade é a ameaça. Tem muita gente ansiosa pela ameaça de uma doença. Ficam ansiosos só de pensar na doença.
Outros têm medo de morrer, outros ficam perturbados, não é? Em pensar na morte. Às vezes a pessoa chora, né? Eu, quando era muito pequeno, eu chorava pelos meus pais, porque na minha cabeça eles iam morrer muito rapidamente. Eu chorava por isso. Eu já imaginava a morte deles. Eu acho que toda criança passa por isso, eu não sei, não é? Então, mas não tinha ninguém doente. Minha mãe não estava doente, meu pai não estava doente, mas já estava chorando a morte deles, se nem doentes eles estavam. E só de pensar que um dia eles iam morrer, né? Outras pessoas se sentem ameaçadas pelo medo da solidão. Outras pessoas se sentem inseguras de perder o emprego. Tudo isso passa e nos causa ansiedade. Em segundo lugar, o que nos causa ansiedade também é o medo. O medo não é uma coisa comum, irmãos. O medo é um espírito maligno. Está lá em 2 Timóteo capítulo 1 e verso 7. Porque Deus não nos deu um espírito de temor. E em nome de Jesus, se o medo tomar conta da sua vida, hoje você vai orar diferente. Você vai repreender esse espírito da sua vida. Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. 2 Timóteo capítulo 1 e verso 7. Medo de se casar, medo de casar e divorciar, medo da vida, medo da morte, medo da solidão, medo da multidão, medo do hoje, medo do amanhã, medo do conhecido ou medo do desconhecido. Temos que tirar os medos da nossa vida. Há vários efeitos da ansiedade. Eu já falei aqui outro dia que a ansiedade, na realidade, é uma sensação desconfortante, ligada a um evento ou algo que ainda não aconteceu. Ou seja, você sente, sofre antes de acontecer, e às vezes não vai acontecer, não é? Quais são os efeitos da ansiedade? As reações físicas. Mais de 50% das doenças que existem hoje são doenças psicossomáticas, doenças que se somam fisicamente, através daquilo que pensamos, através da nossa mente. Não é à toa que Efésios capítulo 6, depois que o apóstolo Paulo fala da armadura de Deus, ele fala de espada, de couraça da justiça, ele fala de sandálias preparados da calçada dos pés do evangelho, com o evangelho da paz. Mas aí ele fala, para sobretudo nós temos o capacete da salvação, porque nós temos que proteger a nossa mente. O corpo está todo protegido e a mente não está protegida, porque a mente pode ser o centro da operação de Deus, como também o centro da operação do diabo, através dos nossos medos. Vivemos hoje no império dos calmantes. As pessoas dormem um sono artificial. A Bíblia diz que o ânimo sereno é a vida do corpo. Está lá em Provérbios capítulo 14, verso 30. Estava comentando com a pessoa esses dias, que antigamente nós falávamos muito, tinha muito boteco nessa cidade, né? Muito boteco. Mas hoje aqui, tanto quanto os botecos, nós temos muitas drogarias e farmácias. Praticamente é uma perto da outra. Presta atenção a partir de hoje. As pessoas precisam viver dos remédios. As doenças nem chegaram, e a pessoa já está tomando o remédio com medo da doença, para prevenir a doença do sentimento ainda que não chegou. Um outro tipo de ansiedade, ou de efeito de ansiedade, melhor dizendo, são as reações espirituais. A ansiedade nos afasta de Deus. Onde começa a ansiedade, termina a fé. A ansiedade é o útero onde é gestada a incredulidade. Eu vou repetir. A ansiedade é o útero onde é gerada, é gestada a incredulidade. Então o que é ansiedade? Não é desprezar as necessidades do corpo. Jesus nos ensinou a orar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, ou dá-nos hoje. Então nós precisamos se alimentar. Mas o mundo está adotando um conceito reducionista, degradando o homem ao nível dos animais. Parece que o bem-estar físico
é o único objetivo da vida. E como nós sofremos? Como nós sofremos para o bem-estar físico? Em segundo lugar, o que é ansiedade? Não é proibir a previdência quanto ao futuro, ou se prevenir para o futuro. A Bíblia aprova o trabalho previdente e cita a formiga, lá em Provérbios capítulo 6 e verso 16. Também os passarinhos fazem provisão para o futuro, construindo seus ninhos e alimentando seus filhotes. Muitos migram, há aves migratórias que no inverno elas vão para outros lugares, outros continentes, buscando um refúgio para a vida. Isso é provisão, não é? Muitos animais marinhos atravessam oceanos e oceanos para ter os seus filhotes, sobretudo as baleias, em outro continente, não é? O que Jesus proíbe não é a previdência, mas a preocupação ansiosa do futuro. O apóstolo Paulo aconselha: não andeis ansiosos por qualquer coisa, por coisa alguma. Filipenses capítulo 4, do verso 6 ao verso 7. O apóstolo Pedro, ele nos exorta, em 1 Pedro capítulo 5 e verso 7. Lançai sobre ele, sobre Deus, a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele cuida da gente, irmão. Fique tranquilo. Não é estar também isento, em terceiro lugar, de ganhar a própria vida. Não. Não podemos esperar o sustento de Deus de braços cruzados, ou dizendo preguiçosamente, né? Meu Pai Celeste proverá. Tem até uma seita, uma religião: se Deus permitir eu vou, se Deus não sei o que, não sei o que. Um dia eu estava discutindo com um parente meu, eu falei: vai lá em casa, se Deus permitir eu vou. Eu falei: rapaz, se você não sair da tua casa e ir para minha casa, você não vai chegar lá. Não é? Tem coisa que não depende de Deus, depende de você entrar no carro, ligar o carro e sair andando, não é? Então a gente transfere muitas coisas para Deus que não tem nada a ver com Deus, não é? Cristo usou o exemplo das aves e das plantas. Ambos trabalhavam. Os pássaros buscam o alimento que Deus proveu na natureza. As plantas extraem do solo e do sol o seu sustento. Em quarto lugar, o que é a ansiedade? Não é estar isento das dificuldades, é estar livre da ansiedade. Livre não da ansiedade no sentido de não querer alguma coisa, mas estar livre da ansiedade, estar livre das dificuldades, não é a mesma coisa. Não é porque eu não estou ansioso que eu também não estou pensando na minha necessidade. Não é isso. Eu tenho a minha necessidade, mas a necessidade não pode estar sendo gerada pela minha necessidade. Eu vou repetir: a minha necessidade não pode estar sendo gerada pela minha ansiedade. Um exemplo muito claro que nós vemos esses dias: houve a greve dos caminhoneiros. As pessoas correram para os mercados, compraram estoques de comida. Então gerou uma necessidade pela ansiedade. Entendeu isso? As pessoas estavam preocupadas e defendendo o movimento dos caminhoneiros, mas pagavam até R$10 um litro de gasolina. Olha como é antagônico isso, não é? Então às vezes nós geramos uma necessidade por causa da nossa ansiedade. Nós guardamos coisas que nós nunca vamos usar. Esses dias nós estávamos mexendo num quartinho que tem em casa. Acho que toda casa tem esse quartinho de tranqueira, né? De coisa que a gente acha que vai usar. É registro velho que um dia escapou a borrachinha e comprou um novo e guardou lá. Tem tanta coisa, eu comecei a jogar fora. E aí eu olhava para umas coisas assim: mas se jogar fora, e se eu precisar amanhã? Não é? A gente acaba não jogando nada fora. É uma ansiedade que cria uma necessidade que às vezes não vai existir. Então não é estar isento também das dificuldades. Estar livre da ansiedade, estar livre das dificuldades não é a mesma coisa. Embora Deus vista a erva do campo, não impede que ela seja cortada e queimada. Porque o objetivo da erva do campo é alimentar também. Ela faz parte da cadeia alimentar. Ela não vai ficar lá. E nós também não vamos ficar aqui, nós não somos eternos. Embora Deus temos a eternidade em Cristo Jesus, não é? Embora Deus nos alimente, Ele não nos isenta das aflições e dos apertos, inclusive financeiro. Então o que é a ansiedade? Existe a ansiedade destrutiva,
A palavra ansiedade que nós vemos aí no verso 22 de Lucas 12, significa rasgar. A palavra inquietação do verso 29, significa constante suspense. Essas duas palavras são usadas para descrever um navio surrado pelos ventos fortes e pelas ondas encapeladas de uma tempestade. A palavra ansiedade vem de uma velha palavra anglo-saxônica, que significa estrangular. Ela puxa na direção oposta. Isso gerava a quebra dos navios, dependendo da onda. Essa ansiedade gera uma esquizofrenia existencial. É interessante que uma mulher chamada Courier Timbon, eu até preguei um dia sobre ela aqui, ela disse que a ansiedade não esvazia o amanhã do sofrimento, ela esvazia o hoje do poder. Eu vou repetir, a ansiedade não esvazia o amanhã do seu sofrimento, ela esvazia o hoje do seu poder, o seu poder de decisão, o seu poder de fazer alguma coisa, porque se você fica estagnado. Eu vou falar um pouco dessa mulher. Ela é conhecida como, na verdade o nome dela é Cornelina John, e ela é conhecida como Courier de Bon. Ela nasceu em 15 de abril de 1892 e morreu em 1983. Ela foi uma escritora resistente holandesa que ajudou a salvar vidas de judeus e escondê-los na Segunda Guerra Mundial. Ela registrou a sua biografia, um dia eu preguei sobre isso, uma mulher de Deus, num livro chamado Refúgio Secreto. Ela salvou centenas e centenas de judeus da morte. A ansiedade, ela disse, não esvazia o amanhã do seu sofrimento, mas ela esvazia o hoje do seu poder. Não deixe a ansiedade te estagnar. Não deixe as coisas na sua frente estarem ruins e você se estagnar. Não esvazie o teu poder de tomar a decisão. A ansiedade é ser crucificado entre dois ladrões. Primeiro ladrão, o ladrão do remorso com relação ao passado. Segundo ladrão, o ladrão da preocupação com relação ao futuro. O apóstolo Paulo venceu esses dois ladrões. Ele diz, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, prossigo para o alvo, pela vocação soberana que Deus tem me chamado. Não fique entre o passado. Não fique entre o ladrão do passado e o ladrão do futuro. Fique na presença de Deus pelo presente. Presença, presente. Presença é estar. Presença é ficar. Presença é viver. Presença é estar com Ele. Aleluia, glória a Deus. A ansiedade, ela é enganadora. A ansiedade tem o poder de criar um problema que não existe. Muitas pessoas, muitas vezes sofrem por um problema que não é real, um problema fictício, gerado pela nossa própria mente perturbada. Os discípulos olharam para Jesus andando sobre as águas, vindo socorrê-los, cheios de medo. Eles pensaram que era um fantasma. Pensaram que era um fantasma quando Jesus estava andando sobre as águas. A ansiedade tem o poder de aumentar os problemas e diminuir a nossa capacidade de resolvê-los. Uma pessoa ansiosa olha para uma casa de cupim e pensa diante de uma montanha, pensa estar diante de uma montanha intransponível. As pessoas ansiosas são como os espias de Israel, só enxergam os gigantes. Moisés manda 12 homens olhar uma terra que Deus tinha prometido. Eles voltaram de lá e 11 deles só enxergavam os gigantes. 11 deles, melhor 10, né? Que Josué e Caleb estavam enxergando a vitória. E 10 deles só enxergavam gigantes, os filhos de Enaque. E às vezes nós estamos enxergando coisas que não existem. Ou se ela existe, nós não temos a fé, porque a ansiedade é o útero geradora da descrença. Aleluia. A ansiedade tem esse poder de aumentar aquilo que nós estamos vendo, o problema que nós estamos vendo. Davi e os soldados de Saul. Os soldados de Saul e os irmãos de Davi estavam entre eles, enxergavam o gigante. Davi chega e vê o gigante. Ele diz, quem é esse?
incircunciso, que ousa desafiar o Senhor Deus. Os irmãos de Davi têm um certinho, mandaram ele calar a boca, volta para casa, meu moleque. Sai daqui que nós vamos apanhar por causa de você. Aleluia. Todos veem gigante. Davi, olha a vitória. Geazi, servo de Eliseu, viu os soldados chegando para prendê-los. Ele entrou correndo dentro de casa e falou para Eliseu, o profeta: meu senhor, nós vamos ser presos. Tem aí 101 homens para nos prender. E aí Eliseu ora e mostra o que ele não estava vendo. E quando Eliseu ora, Geazi olha para o horizonte e vê carruagens de fogo nos céus. Deus cegou os 101 homens que ali estavam. Ficaram cegos, tiveram que voltar guiados pelo homem de Deus até o palácio. A ansiedade tem o poder de tirar os nossos olhos de Deus e colocá-los nas circunstâncias da vida. A ansiedade é um ato de incredulidade, de falta de confiança em Deus. Onde começa a ansiedade, termina a fé. O que você veio buscar aqui nessa noite? O que você quer de Deus? Tira a sua ansiedade nessa noite, em nome de Jesus. A ansiedade tem o poder de tirar os nossos olhos da eternidade e colocá-los apenas nas coisas temporais, apenas nas coisas deste mundo. Uma pessoa ansiosa restringe a vida apenas ao corpo e às necessidades físicas. Jesus disse que aqueles que fazem provisão apenas para o corpo e não para a alma são loucos. John Rockefeller, ele diz que o homem mais pobre é aquele que só tem dinheiro. Porque aquele que só tem dinheiro não vive nem para gastar o dinheiro, porque ele vive apenas pensando em ganhar mais dinheiro e não tem uma vida, não consegue viver. Algumas pessoas famosas, que às vezes eu cito alguns nomes, mas hoje não quero citar mais nomes, porque o que está, infelizmente, pessoas que processam por causa da internet. Mas eu vi uma entrevista de uma pessoa muito famosa, que nos anos 80 foi referência para as crianças. Ela disse que o maior sonho dela era frequentar um supermercado e conseguir fazer uma compra sem que ninguém a perturbasse. Então, para que serve o dinheiro? Então, Rockefeller disse que o homem mais pobre é aquele que só tem dinheiro. Tenha Jesus na tua vida. Aleluia. A ansiedade é inútil. Veja no verso 25 do capítulo 12. Ele fala aqui em côvado, e não se refere à estatura de 45 centímetros, que é a medida de um côvado daquele tempo. Mas ele fala em prolongar a vida, dilatar a vida. A preocupação, segundo Jesus, ao invés de alongar a vida, pode encurtar a vida. A ansiedade nos mata aos poucos. Ela rouba nossas forças, mata nossos sonhos, mina nossa saúde, enfraquece a nossa fé, tira a nossa confiança em Deus e nos empurra para uma vida que não é uma vida cristã. Os hospitais e as sepultas estão cheios de pessoas ansiosas. A ansiedade mata. O sentido da palavra ansiedade é estrangular, é puxar em direções opostas. Quando estamos ansiosos, teimamos em tomar as rédeas da nossa vida, ao invés de deixar que Deus cuide e dirija as nossas vidas. A ansiedade nos leva a perder a alegria do hoje, por causa do medo de amanhã. As pessoas se preocupam com os exames, com emprego, com casas, com saúde, com namoro, empreendimento, com dinheiro, casamento, investimento. Mas os temores e as preocupações, muitas vezes, tudo isso jamais vai acontecer. É apenas uma ansiedade. A ansiedade é incompatível com o bom senso. É uma perda de tempo. Precisamos viver um dia de cada vez. Devemos sim planejar o futuro, mas não vivermos ansiosos por causa dele. Preocupar com amanhã não nos ajuda a viver hoje. Se alguma coisa nos rouba as nossas forças hoje, significa que vamos estar mais fracos amanhã. Significa que vamos sofrer desnecessariamente se o problema não acontecer. E vamos sofrer duas vezes se ele chegar. Sofremos antes e sofremos quando ele chega. A ansiedade é cega. Veja no verso 23 do capítulo 12 de Lucas. A ansiedade é uma falsa visão da vida, de si mesmo.
A ansiedade nos leva a crer que a vida é feita só daquilo que comemos e vestimos. Nós ficamos tão preocupados com os meios que nos esquecemos do fim da vida, que é glorificar a Deus. A ansiedade nos deixa não nos deixa ver a obra da providência de Deus, da criação de Deus. Deus alimenta as aves dos céus. Os corvos não semeiam, não colhem, não têm despensa, não tem provisão para uma semana, não tem celeiros, não tem provisão para o mês, mas Deus dá o sustento aos corvos. Vejamos alguns dos argumentos que Jesus é contra a ansiedade, do maior para o menor. Se Deus nos deu um corpo com vida, e se o nosso corpo é mais do que o que alimenta, e as vestes mais do que o alimento, vemos lá em Lucas capítulo 12, versos 22 e 23, ele disse aos seus discípulos: porquanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, ou sobre o que vai comer, ou pelo corpo, ou o que vai vestir. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Deus é o responsável pela nossa vida e pelo nosso corpo. E se Deus cuida do maior, que é o nosso corpo, não podemos confiar nele para o menor, que é o alimento e as nossas vestes, não é? Do menor para o maior, as aves e as flores, ele cita como exemplo. Lucas 12, 24 e 27. Considerai os corvos, que nem semeiam, não cegam, ou seja, não colhem, nem tem despensa nem celeiro, e Deus dá alimento. Quanto mais valei vós do que as aves, quer dizer, vocês valem. Será que as aves valem menos que vocês? Ou vale mais que vocês, melhor dizendo? Não, nós valemos mais. Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham. E eu vos digo, que nem ainda Salomão, nem toda a sua glória, vestiu um deles. Salomão era referência de bom gosto. Salomão era referência de sabedoria. A rainha de Sabá, quando foi visitar Salomão, ela chegou, ficou boca aberta. Ela disse: viu, Salomão, me falaram que o palácio aqui é muito lindo, mas vendo aqui, não me contaram nem a metade. E Jesus usa Salomão, pelo exemplo de bom gosto. Ele diz que nem Salomão, no seu bom gosto, conseguia vestir um lírio, pela sua beleza. Amém? Você é mais que um lírio, você é lindo e você é linda. Você é a imagem e a semelhança de Deus, e filho por adoção, através de Jesus Cristo. Martinho Lutero disse que Jesus estava fazendo das aves os nossos professores e mestres. O mais frágil pardal se transforma em um teólogo e pregador para o mais sábio dos homens, dizendo: eu prefiro estar na cozinha do Senhor. Ele fez todas as coisas, Ele sabe das minhas necessidades e me sustenta. Os lírios se vestem com maior glória do que Salomão. Valemos-nos mais do que as aves e os lírios. Se Deus alimenta as aves e os lírios do campo, Ele não vai cuidar de nós? O problema não é o pequeno poder de Deus, o problema é a nossa pequena fé. Veja no verso 28. Se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pouca fé, não é? A ansiedade, ela é incrédula. Veja no verso 30. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, ficam tudo doido procurando dinheiro e as riquezas. Aí ele fala aqui, Jesus fala: mas vosso Pai sabe que precisais dela. Ele sabe. A ansiedade nos torna menos do que cristãos. Ela é incompatível com a nossa fé cristã. Ela nos assemelha aos pagãos. A ansiedade não é cristã. Ela é gerada no ventre da incredulidade. Ela é o pecado, ou ela é pecado. Quando ficamos ansiosos com respeito ao que comer, ao que vestir, coisas semelhantes nós estamos vivendo no nível inferior aos dos animais e das plantas. Toda a natureza depende de Deus, e Deus jamais falha. Somente os homens, quando julgam depender do dinheiro, se preocupam, e o dinheiro sempre falha. Como podemos encorajar as pessoas a colocar essa confiança em Deus com respeito ao céu, se nós não confiamos em Deus em relação às coisas da terra?
Como vamos falar da salvação de Deus para as pessoas se nós não cremos na provisão de Deus aqui na terra? Um crente ansioso é uma grande contradição. A ansiedade é o oposto da fé. É uma incoerência pregar a fé e viver a ansiedade. Precisamos nos converter nessa noite. Peter Marshall, ele diz que as úlceras não deveriam se tornar um emblema da nossa fé, mas geralmente elas se tornam. A ansiedade nos leva a perder o testemunho cristão. E Jesus está dizendo que a ansiedade é característica dos gentios, dos pagãos, daqueles que não conhecem a Deus. Mas um filho de Deus tem convicção no amor de Deus e no cuidado dele. Romanos capítulo 8, verso 31 e verso 32 diz assim: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo o seu Filho, se Deus não poupou nem mesmo o seu Filho Jesus, antes Ele entregou por nós na cruz do Calvário, como também não vai dar todas estas coisas? Pastor, então eu não sei o que está acontecendo. Você vai entender o que está acontecendo. Você precisa aprender a viver, a vencer a ansiedade, saber que Deus é nosso Pai, Ele conhece todas as nossas ansiedades. Lucas 12, verso 30. Porque todas as ações buscam essas coisas, mas o vosso Pai sabe que precisais dela. Vencemos a ansiedade quando confiamos em Deus. Veja o verso 28. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo, e amanhã será lançado no forno, quanto mais vós, homens de pouca fé. A fé é o antídoto, é o remédio, é a vacina para a ansiedade. Deus nos conhece, Ele nos ama, Ele é nosso Pai, Ele sabe que temos necessidades. E se pedimos um pão, Ele não vai nos dar uma pedra. E se pedimos um peixe, Ele não vai nos dar uma cobra. Nele vivemos e nele existimos. Ele é o nosso Deus, Ele nos criou, Ele mantém a nossa vida, Ele nos protege, nos livra, nos guarda e nos sustenta. O apóstolo Paulo nos ensinou a vencer a ansiedade orando a Deus. Filipenses capítulo 4, verso 6 e verso 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, com ação de graça, apresente a Deus os vossos pedidos, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E aí você vai ser sarado dessa ansiedade. A ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. Quando nós olhamos para a vida na perspectiva de Deus, nossa mente é guardada pela paz de Deus. Quando alimentamos nossos sentimentos com a verdade de que Deus conhece as nossas necessidades e Ele vai suprir, então a paz de Deus guarda o nosso coração. A paz é um sentimento de Deus no nosso coração quando confiamos nele. A paz tem que estar em nosso coração. Saiba que o nosso Deus é o Deus Jeová, é o Deus da provisão. Aleluia. Eu gostaria de citar um exemplo para vocês nessa noite de George Miller, um gigante da fé, que viveu entre 1805 e morreu em 1898. Ele nasceu na Alemanha e converteu-se com 20 anos de idade numa missão onde estava. Foi para a Inglaterra em 1829, onde trabalhou para o Senhor Deus até o fim da sua vida. Presta atenção nessa história. Em 1830, 3 semanas depois do seu casamento, Miller e sua esposa decidiram abrir mão do seu salário como pastor de uma pequena congregação e depender exclusivamente de Deus para as suas necessidades. Essa história é uma história de muita fé. Já desde o início ele tomou a posição que manteria todo o seu ministério, de nunca revelar suas necessidades à pessoa ou a pessoas, de nunca pedir dinheiro a ninguém, somente a Deus. Ao mesmo tempo ele decidiu que também nunca entraria em dívida por motivo algum, e que não faria reservas, nem guardaria dinheiro para o futuro. Veja a história de Miller. Durante mais de 60 anos de seu ministério, Miller iniciou 117 escolas, que educaram mais de 120 mil jovens e órfãos, distribuiu 275 mil bíblias completas em diferentes idiomas,
além de grande quantidade de porções menores no Novo Testamento, ou até de alguns livros. Sustentou 189 missionários em outros países, e sua equipe de assistentes chegou a contar com 112 pessoas. Seu maior trabalho foi dos orfanatos em Bristol, na Inglaterra. Começou com 2 crianças. O trabalho foi crescendo. Com o passar dos anos, ele chegou a incluir 5 prédios construídos por ele mesmo, com nada menos de 200 órfãos sendo alimentados, vestidos, educados e treinados para o trabalho. Ao todo, pelo menos 10 mil órfãos passaram pelos orfanatos durante a sua vida. Só a manutenção dos órfãos custava 26 mil libras por ano. Nunca ficaram sem uma refeição, mas muitas vezes a resposta chegava na última hora. Às vezes sentavam para comer com pratos vazios, mas a resposta de Deus nunca falhava. No decorrer da sua vida, George Miller recebeu o equivalente a 7 milhões e meio de dólares como resposta de Deus. Além de nunca divulgar as suas necessidades, ele tinha um critério muito rigoroso para receber as ofertas. Por mais que estivesse precisando, pois em milhares de ocasiões não havia recursos para a próxima refeição, se o doador tivesse outras dívidas, se tivesse evidência de que havia alguma atitude errada com aquele dinheiro, ou alguma condição imprópria, ele não aceitava a oferta, por melhor ou por maior que ela fosse. George Miller, um exemplo de viver pela fé. Conheci um pastor, que esse pastor tinha um orfanato, já é falecido. Ele conta a história que um dia estava pela manhã com aquelas crianças e não tinha pão. Tinha ali o café, o leite, mas não tinha pão. E ele disse para as crianças: olha, vamos orar e vamos pedir pão. E as crianças começaram a orar. E criança tem uma oração muito simples: Senhor Jesus dá pão, Senhor Jesus dá pão. A criança não faz uma introdução da oração, não tem o meio da oração, não tem o fim. É muito óbvio e muito direta a oração de uma criança. E nisso estava passando um ateu. E o ateu ouviu aquelas crianças pela janela pedindo pão. Ele foi na padaria, comprou um saco de pão e jogou pela janela. E a hora que aquele saco de pão caiu para dentro, as crianças ficaram felizes. E o pastor conta que ele disse: olha, Deus preparou o pão. Olhou para ela e não viu ninguém. Daqui a pouco a campainha toca do orfanato. Ele vai atender. E ele vem e diz para o pastor: olha, pastor, eu coloquei pão para as crianças aí pela janela. Eu vi que elas estavam pedindo pão. Eu só queria dar uma palavra com elas. Pastor, pois não, vamos lá falar com elas. E a hora que ele chegou lá, ele disse: olha, crianças, quem mandou esse pão para vocês, quem jogou o pão pela janela, fui eu, não foi Deus. Deus não existe. Uma criança levantou o dedinho, aleluia, e disse: o Senhor Jesus te usou para jogar esse pão pela janela. Quando Deus quer, Ele usa o ateu, Ele usa as pessoas que a gente menos espera, para que as coisas aconteçam. Eu sou testemunha viva do que eu estou dizendo para os irmãos. Deus tem usado pessoas nessa cidade para nos ajudar. Confesso aos irmãos que às vezes sinto falta de vocês para sonhar os nossos sonhos. Sinto a falta de vocês para estar no dia a dia. No dia 29 desse mês, nós teremos aqui uma apresentação das nossas crianças. Oxalá que todos vocês estivessem aqui dizendo: sonhamos com vocês, crianças. O sonho que o nosso pastor tem, os sonhos que Deus colocou no coração dele. Mas até hoje, me desculpe o meu desabafo, 10% comparece num evento da instituição. Uma instituição que já passou milhares de jovens e crianças por esse lugar. Testemunhos maravilhosos de mudanças de vida e transformação de pessoas. Precisamos sair da nossa inércia. Precisamos entender o que Deus quer da nossa vida como pessoa, como servo de Deus em particular, e como membro de uma instituição chamada igreja, que Deus chamou para mudar vidas, para transformar pessoas. Falta pessoas que no mínimo intercedam e oram, estejam juntos. Às vezes estar juntos é a maior alegria.
Quando você pensa que você vai chegar, que você vai estar sozinho, que você olha para trás e vê aquele monte de gente. Pastor, estamos juntos. Elias, quando sai da caverna, Deus manda ele para um outro lugar, chamado Serepta. Ele acha que está junto, ele acha que está sozinho, que os profetas morreram. E Deus fala para ele: não, eu guardei vários profetas que vão te ajudar. O Senhor te convida nessa noite a fazer parte desse sonho. Eu tenho certeza que esse pastor Miller, George Miller, tinham pessoas que estavam sonhando com ele também os sonhos. E as coisas aconteciam. Como vencer a ansiedade? Em segundo lugar, saber que Deus se agradou em nos dar o seu reino. Não temais, ó pequeno rebanho. Estou lendo aqui Lucas 12, verso 32. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Deus não quer dar coisa pequena para você, coisinha, não. O Senhor quer dar o melhor para a sua vida. O Senhor quer dar o melhor para a sua vida. Amém? Se os irmãos puderem ficar sentados, queridos, fiquem, por favor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu estou vendo alguns irmãos que saem enquanto eu estou falando. Só se for uma necessidade muito grande, façam isso. Devemos saber que Deus já nos deu as coisas mais importantes do que os bens materiais. Deus já nos deu tudo. Ele nos deu o seu Filho, nos deu a salvação, nos deu o seu reino. Nós somos ovelhas do seu rebanho, filhos da sua família, servos dele. E se ele não poupou nem sequer o seu Filho, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? Romanos capítulo 8, verso 32. Ele é Deus. Deus nos amou com seu eterno amor. Ele enviou o seu Filho para estar conosco. Ele proveu o seu amor para conosco. Como vencer a ansiedade? Já estou encerrando. Em terceiro lugar, saber que quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas ansiedades. Eu vou repetir: como vencer a nossa ansiedade? Saber que quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas ansiedades. Vê aí o verso 31 de Lucas capítulo 12. Aqui temos uma ordem, uma promessa. Aonde é buscar o governo de Deus? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O reinado de Deus está em nosso coração, em primeiro lugar. Deus, não nós, deve ocupar a nossa agenda. Os interesses de Deus e não os nossos devem ocupar a nossa mente e o nosso coração. Somos desafiados a buscar o governo e o domínio de Cristo em nossas áreas, em todas as áreas da nossa vida, no casamento, no lar, na família, no lazer, no emprego, buscar o reino de Deus na nossa vida. A promessa é que quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele faz hora extra em favor de seus filhos. Ele trabalha em favor daqueles que nele confiam. Como vencer a ansiedade? Em quarto lugar, saber que devemos mudar o rumo dos nossos investimentos. Está lá em Lucas 12, 33, 34. O nosso problema não é a busca do prazer, mas o contentamento com o prazer muito pequeno. Deus deve ser o centro maior do nosso prazer. Nada menos do que Deus e o seu reino deve ocupar a nossa mente e o nosso coração. O nosso problema não é fazer investimento, mas fazer investimento errado. Somos desafiados a buscar uma riqueza que perece e a juntar tesouros aqui na terra que nós não vamos levar. Devemos colocar o nosso dinheiro, nossos bens, nossa vida a serviço do reino de Deus, em vez de vivermos ansiosos, ajuntando tesouros aqui nessa terra. Eu sempre falo de um empresário, que eu não quero citar o nome dele. Eu não converso com ele, e Deus tem abençoado a vida desse empresário aqui. Ele tem diversas lojas em outras cidades. Quando eu converso com ele, ele vai conversando comigo, eu falo: eu mandei uma oferta para não sei o que, fiz isso, não sei o que, da obra de Deus, fiz isso. Então Deus usa ele como canal de bênção para investir no Evangelho, para sustentar missionários, sustentar pastores em lugares difíceis. E ele está só crescendo, só crescendo, só crescendo, só crescendo. Mas quando você vai conversar com ele, ele fala de dinheiro sim, mas fala de investimento. Só fala de investimento, de dinheiro na obra de Deus. No reino de Deus, no reino de Deus,
há ricos pobres e pobres ricos. Vou repetir: no reino de Deus há ricos pobres e pobres ricos. A grande questão é: onde está o nosso tesouro? Se ele estiver nas coisas, então iremos fazer o investimento errado e vamos viver ansiosos. Mas se o nosso tesouro estiver no céu, no reino de Deus, então buscaremos esse reino em primeiro lugar e viveremos livres da ansiedade, para nos alegrarmos em Deus e nos deleitarmos nele para sempre. Em suma, o que eu quis dizer nessa noite, que você não tem que estar pensando no amanhã, naquela coisa que não faça hoje, não importa. Algumas pessoas me perguntam umas perguntas idiota para mim. Aliás, o que mais tenho ouvido é umas perguntinhas capciosas para mim nesses tempos. E se não der certo? E daí que se não deu certo? Qual é o problema? Quando eu cheguei neste lugar, eu ouvi muitas dessas perguntas. Aliás, eu vi afirmações: pastor, não vai dar certo. O Edinaldo sabe, pastor Pedro, mais antigo, que sabe o que eu estou dizendo. Pastor, não vai dar certo. A fé é incompatível com a ansiedade. Eu não quero saber se vai dar certo ou se não vai dar certo. A minha preocupação é fazer a minha parte. E amanhã? Amanhã é com Ele. Eu nem sei se eu estou aqui amanhã. E se eu não estiver aqui amanhã, e estiver com Ele nos céus, rapaz, é uma alegria maravilhosa estar com Ele. Não estou preocupado com amanhã. Amanhã não me pertence. Me pertence é hoje. Me pertence é vê-los nessa noite. É saber que vocês estão bem. É saber que Deus tem cuidado da vida de vocês. A maior alegria de um pastor é ver uma igreja abençoada. É se alegrar com os que se alegram. E às vezes precisa chorar com os que choram. Aleluia. E essa igreja é uma igreja próspera, abençoada. Você precisa ser mais abençoado. Para de pensar: pastor, então não vou mais trabalhar. Não, não é isso. Trabalhe, mas não preocupado com amanhã. Trabalhe, vai lá trabalhar, glória a Deus. Vai lá na máquina, vai lá no seu trabalho, vai lá, cante um louvor, adore a Ele. Aleluia. Adore a Ele. Deus não vai livrar você da tribulação. Ele vai livrar você na tribulação. Paulo e Silas estavam presos, tinham acabado de tomar uma surra, um chicote. Eu não teria de repente essa fé. Eles não estavam ansiosos se iam ser soltos, se iam ser livres daquela prisão injusta. À meia-noite eles começaram a louvar a Deus. Ô Silas, vamos cantar? Ô Paulo, mas vamos cantar, rapaz, está louco? Minhas costas tudo ardendo aqui, de pancada, tudo marcada pelo chicote. Vamos louvar a Deus. Eu acho que a letra seria até essa: os mais belos hinos e poesias foram escritas em tribulação. Na tribulação é paciente. Os cárceres começaram a se mover. Houve um terremoto, as portas, as grades começaram a se abrir daquela prisão. E os presos já queriam fugir. E Paulo agiu como líder, viu? Ninguém vai fugir não. O carcereiro já arrancou a espada e ia se matar, porque ele ia morrer mesmo enforcado depois, se todo mundo fugisse. Ele grita: não te faça nenhum mal. De repente é aquele mesmo que bateu nele, né? Não te faça nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. E a terra balançando. A terra balançando. O que eu devo fazer então? Paulo prega: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Paulo não estava pensando nas coisas desse mundo. Você está muito apaixonado pelo mundo, está muito apaixonado pelas coisas desse mundo. Deixa Deus cuidar da tua vida. Faça a tua parte. Aleluia. Porque Deus é Deus. Ele é Deus e maravilhoso. Que até o que eu preguei nessa noite, ninguém da banda sabia. Ninguém da banda sabia.
E eu também não sabia que eles escolheram esse louvor. Mas que esse louvor seja a continuação dessa pregação. Adore a Ele pelo que Ele é. Adore a Ele mesmo você não tendo condição financeira. Porque uma coisa é certa, Ele vai prover todas as coisas na tua vida. Aleluia. Aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar